Gente, que presente, né? Eu quero te agradecer muito por estar aqui com a gente, por estar compartilhando, por estar adorando, um momento de adoração, né? A gente aqui no estúdio também está vivendo essa mesma atmosfera de gratidão ao Senhor, e a nossa oração é para que o Espírito possa tocar, ministrar, falar ao seu coração de maneira poderosa, incrível, impactante, transformadora. E a gente continua, nós estamos na nossa terceira e penúltima sessão dessa conferência. Agora eu vou apresentar para você a nossa próxima palestrante, ministrante. Ela é uma pessoa muito querida ao meu coração. Eu tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente esse ano, lá na Flórida, em Orlando, e ela vai compartilhar com a gente coisas muito preciosas do coração de Deus. Ela é a voz e também a criadora que idealizou o projeto Três Palavrinhas. Ádila e seu esposo Samuel, eles têm um testemunho lindo e nós queremos nessa tarde aprender com eles sobre o poder de uma semente. Mas antes da Ádila ministrar, eu quero que vocês conheçam um pouquinho dos números, do poder, da graça que tem alcançado o trabalho dessa família, né, que semearam muitas coisas para o reino de Deus, e hoje Deus tem levado esse ministério em lugares inimagináveis. Então nós vamos conhecer um pouquinho agora do ministério Três Palavrinhas, e para começar eu quero te apresentar, eu acho que é o vídeo onde o ministério nasceu. É isso mesmo, Felipe, que está aí? Mas o primeiro eu acho que é um vídeo... Isso, esse aí. Eu quero começar por esse vídeo porque eu quero te mostrar, escuta o que eu estou falando aqui para você. Isso que a gente está vivendo nessa tarde é muito poderoso. Mas a conferência vai acabar. Você vai continuar a sua vida. Segunda-feira está aí, depois de amanhã. E a vida precisa cumprir o seu destino. Você tem coisas para realizar. E a palavra da Ádila fala dessa autoridade. Eu disse a ela que a mesma unção que ela e Samuel carregam vai ser liberada sobre a nossa vida nessa tarde. Então, a gente vai conhecer, com esse primeiro vídeo, o começo do Três Palavrinhas, onde tudo começou, e depois o que está acontecendo hoje. Então, fica aí que a gente vai assistir essa experiência agora. Pode ir de novo. O sabão lava o meu tio, lava o meu papacinho, lava a minha mão, mas Jesus pra me deixar limpinho, quer lavar meu corpo cachorro, quando eu faz uma mancinha, eu sei muito bem quem pode me dar é Jesus, dele eu não escondo nada, tudo ele pode acabar. Ei, viva o Vitor! Fala assim, tchau pessoal! De banho tomado, que o sabão lavou tudo. Ei. Tem uma coisa dentro de mim que às vezes eu não consigo explicar, sabe? É uma coisa boa que me faz olhar para as pessoas com vontade de abraçar. Que me faz chorar mesmo quando eu estou muito feliz. Que mostra como o mundo é bonito, mesmo quando tudo parece tão difícil. Que me leva a ajudar as pessoas, mesmo sendo tão pequena. Fico pensando em 1000 palavras para explicar o que eu sinto. Mas só consigo pensar em 3 palavrinhas. Deus é amor. A Oink Filmes existe para fazer com que estas 3 palavrinhas sejam apresentadas ao maior número de corações. Nossa missão é oferecer uma alternativa de entretenimento cristão para que os pais, educadores e principalmente as crianças de todo mundo conheçam este amor imenso que transforma tantas vidas, tantos lares. Só quem passa sabe o quanto é sofrido. Em todos os dias, o Davi lavou o Senhor com o livro de 3 palavras.
Tudo que fazemos, tudo que produzimos está conectado com essa missão. Até hoje, impactamos diretamente milhões de vidas com todos os nossos conteúdos. Estamos presentes nas maiores plataformas como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Spotify, entre outros, alcançando mais de 75 países. Por dia, milhares de crianças são abençoadas com entendimento de como é belo e glorioso o Evangelho de Jesus. Além do nosso alcance digital, tivemos milhares de pessoas que assistiram nossos shows ao vivo e puderam se divertir louvando a Deus em família. E não paramos por aí. Nossas ações sociais impactaram diretamente centenas de famílias, nos levando até uma missão na África. Somos muito gratos por tudo que Deus fez por nós até agora. E a nossa forma de agradecer é lançando mais sementes, expandindo essa mensagem transformadora por todo o mundo. Estou alegre, porque estás alegre. Estou alegre, conta-me por quê. Estou alegre, porque estás alegre. Por isso eu quero já saber. Vou contar-lhe, pode contar-lhe a razão de estar alegre assim. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Vou contar-lhe, pode contar-lhe a razão de estar alegre assim. Cristo um dia. Nosso convite é que você faça parte desse plantio conosco. Por isso eu alegre estou. Venha com a gente para que possamos colher um futuro melhor para o nosso planeta e para as nossas crianças. Por isso eu alegre. Uau! Você pode dar um glória a Deus comigo por esses resultados? Deixa eu falar uma coisa para você. A vontade de Deus, desde o Gênesis, é que você cresça. Que você dê, como diz João 15, muitos frutos e frutos que permaneçam. E nessa tarde você vai ouvir da boca de alguém que tem autoridade para falar sobre esse assunto. Adila Mizrahi, essa voz e criadora do Três Palavrinhas, vai nos ensinar, vai compartilhar com a gente. Mais do que isso, ela vai derramar da unção de apostólico que ela carrega, de construção, de realização. Isso sobre a nossa vida. E eu quero que você receba com muito carinho. Ela vai ministrar ao nosso coração sobre como construir ministérios como muros de proteção na infância e na adolescência. Então, minha amiga, seja muito bem-vinda. Diretamente da Lagoinha, Orlando, lá na Flórida, Adila Mizrahi com vocês. Olá, eu sou a Adila Mizrahi. Sou casada com Samuel Mizrahi. Temos 2 filhos, o Vitor, de 14 anos, e a Mel, de 10 anos, e somos juntos os criadores do Três Palavrinhas. Você que curte Três Palavrinhas, me ouve aí cantando para você na sua casa, porque sou eu que canto todas as músicas. Meus filhos sempre participam junto comigo e hoje eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito honrada de poder compartilhar com você um pouco dessa minha trajetória com Três Palavrinhas. E hoje, que é uma ferramenta tão linda, tão maravilhosa de evangelização de crianças em todo o mundo. Eu vou contar para vocês um pouquinho de como que tudo começou. Eu sempre gostei de cantar, desde criança eu canto. Na minha casa, minha mãe me chamava até de passarinho, porque eu estava sempre cantando em todo lugar que eu ia. Era brincando, era fazendo um para casa, uma lição, uma atividade, trocando de roupa, tomando banho, tudo tinha a ver com música. E eu acabei me interessando por uma pessoa que também cantava. Então, me casei, o meu marido toca violão e canta, e na época ainda de namoro a gente sempre cantava nas igrejas, então a música sempre esteve muito presente na minha vida. E quando eu me casei e tive meu primeiro filho, o Vitor, não foi diferente, né? A gente também tinha música para tudo. Era música para a hora de acordar, era música para a hora de comer, música para a hora do banho, tudo
era momento, toda hora era hora de cantar, era sempre uma grande cantoria, né? E assim, a nossa casa sempre tinha essas músicas presentes. E o Vitor ouvia muito um programa de TV também, né? Que tinham músicas do cancioneiro popular, com animação também, para chamar aquela atenção. E um dia eu estava ali dando banho no meu filho e o meu marido passou e falou: puxa, você conhece tantas músicas mais antigas assim? E o Vitor tinha visto um dos desenhos e ele falou assim: peraí, eu consigo fazer isso. E se a gente pegasse músicas que a gente cantava quando era criança e fizesse uma animação com músicas para as crianças, que elas pudessem cantar as músicas que a gente cantava quando era criança. Eu consigo fazer isso. Você topa cantar as músicas? Falei, claro, super topo. Então ele começou a pegar essa música mesmo que eu estava cantando com o Vitor ali na hora do banho e procurou ali um amigo e nós gravamos então essa primeira música, que foi a música do sabão. Essa foi a nossa primeira música, o nosso projeto piloto para tudo começar a acontecer. E nós fomos ali na casa de um amigo e eu gravei essa música na garagem dele, onde era o estúdio. Um outro amigo, nós contratamos ali para fazer toda essa parte de animação. Juntamos tudo, colocamos no iPad e meu marido, sempre muito visionário, começou a procurar pessoas que topassem fazer parte desse projeto, porque nós usamos todas as nossas reservas para fazer uma música. Imagina 10 músicas que são um volume. E foi assim que nós nós encontramos um dos nossos amigos, que é o Fred, né, que a gente chama ele, o Frederico Valente, que é também um dos donos da Emotion Studios, que é uma startup, né, e ela possibilitou a gente fazer esse nosso sonho se tornar realidade. Então vieram ali depois todos os outros volumes, né? Hoje nós temos aqui 7, quase 8 milhões de inscritos no nosso canal do YouTube. Nós começamos fazendo DVDs. E meu marido na época falava, não, DVD daqui a pouco não existe mais, porque antes era CD, para quem lembra. Então já sabíamos que também acontecia a mesma coisa com os DVDs. Ele falou, eu quero colocar no YouTube. Isso foi em 2013 que nós fizemos o nosso primeiro projeto. Hoje já somos 7 milhões no nosso canal, né, inscritos ali no YouTube, mais de 6 bilhões de visualizações, né, no nosso canal do YouTube, mais de 170 milhões de visualizações mensais. E o Três Palavrinhas também é um dos maiores canais, né, de conteúdo infantil do Brasil. Estamos junto com grandes marcas aí do Brasil. Três Palavrinhas está caminhando ali junto com eles. 93 milhões de streams no Spotify, quase 2 bilhões de views no DIF, mais de 500 mil seguidores no Instagram. E por que eu estou falando tanto assim desses números? Porque eles são muito expressivos, são números assim que vão muito além do que a gente poderia imaginar de alcançar um dia, mas principalmente porque eles representam crianças em todo o mundo que estão recebendo essa mensagem do Três Palavrinhas. Que essas 3 palavrinhas, para quem não sabe, é Deus é amor. Então as crianças estão recebendo essa mensagem do amor de Deus por elas. E aí, como se não bastasse, um dia eu fui assistir um show em São Paulo também, com os meus filhos, um passeio com eles. A gente sempre ficava procurando alguma atividade legal para fazer com eles. E nós fomos assistir um show de criança. E quando a gente acabou o show, meu marido veio de novo com aquela mesma frase. Peraí, eu consigo fazer isso aí. E aí, de novo, era só uma visão, era só um pensamento, um sonho, uma ideia, né? E depois de um tempo, nós fizemos então o nosso primeiro show com os personagens em São Paulo, na igreja dos meus pais, né? Pedi ali, posso fazer aqui? Pode fazer. Então, foram tantas pessoas que nós tivemos que fazer 3 apresentações naquele dia, né? E hoje, olha que bacana, já temos mais de 200 shows realizados no Brasil. Já fizemos 2 turnês nos Estados Unidos, com mais de 30 igrejas nos Estados Unidos participando. E já fomos até a África com o nosso show, também com um novo projeto. E Deus vai só ampliando os nossos projetos, tudo que a gente sonha, de repente Deus faz além, né? Agora, nós temos nosso canal também em inglês, que a gente chama de 3 Little Words, que é 3 palavrinhas em inglês. E já possui 100 mil inscritos no nosso canal em tão pouco tempo, mais de 26 milhões de views.
né, e segue crescendo com a audiência americana. E já estamos lançando então o nosso terceiro volume em inglês no nosso canal Three Little Words, que você pode conhecer também. Então, hoje eu tenho vibrado com tantas coisas que Deus tem feito com 3 palavrinhas, que começou ali no banho do meu filho, eu cantando a música do sabão para ele. E hoje nós temos um projeto que chama Hora de Ajudar. Esse projeto é um trabalho de socorro, de ação social que a gente tem com 3 palavrinhas. Nós já visitamos hospitais, estivemos em Brumadinho, participamos 2 vezes do Teleton, estivemos na África, né, como eu falei para vocês. Então, parte dos recursos do 3 palavrinhas é investida, então, nessas instituições que cuidam, que guardam vidas de crianças. Esse é sempre o nosso objetivo, é ser mesmo guardiões da infância, da criança e do adolescente. E não só da vida física, né? A gente cuida da saúde, das emoções. Nós contribuímos com empresas e instituições que cuidam da saúde emocional, a educacional, e a gente sabe que Deus ainda vai fazer muito mais, né? Então, nesses minutinhos que eu falei com você, eu te apresentei aqui algo que nós temos construído nos últimos 9 anos. Ano que vem, 3 palavrinhas faz 10 anos. E por que eu falei tudo isso para você? Porque eu queria falar com você sobre esse nosso tema, criando ministérios como muros de proteção, né? E eu vejo 3 palavrinhas como um ministério desses, que aconteceu pelo propósito de Deus, pela necessidade que as crianças têm de conhecer o amor de Deus e pela urgência que Deus tem de que essa mensagem chegue até o coração delas, das crianças e de suas famílias. Então, a primeira coisa que você precisa para construir um ministério, né, ou um muro, é buscar a orientação de Deus. Porque as oportunidades podem aparecer, né, para que você comece a construir algo. Às vezes você não planejou construir algo, você pode começar planejando. No nosso caso, foi uma ideia, um sonho, algo que a gente pensou, mas eu tenho certeza que foi primeiro um sonho do coração de Deus plantado no nosso coração, sabe? E depois de um tempo, eu achando que já estava, né, já tinha feito algo assim muito legal, já estava sendo muito bacana o 3 palavrinhas, eu estava bem feliz em São Paulo, trabalhando, tudo bem, e de repente a gente recebe uma ligação, um chamado mesmo, nos convidando para vir para os Estados Unidos iniciar um projeto novo. A gente ia começar uma nova igreja. E apesar de não termos nenhuma perspectiva inicial de como seria, né, o tamanho desse muro, como seria o final, né, desse ministério, né, de criar uma igreja, de iniciar uma igreja nova, nós dissemos sim. Nós dissemos sim. E que desafio, viu? Meu marido, então, ele seria responsável pela parte de música e também pela parte de criatividade, e eu responsável pela parte do ministério infantil. Eu sempre gostei de criança, eu sempre cresci em igreja e conheço o ministério infantil, mas nunca tinha começado um ministério infantil. E eu disse sim, mas sem saber como começaria, não sabia de onde começar. E comecei a me munir de pessoas que poderiam ajudar aquilo começar a acontecer. Não tinha ideia como que eu ia fazer, né, e de como iniciar esse ministério. E foram então 4 anos que eu vivi nesse ministério infantil, na igreja aqui, essa construção desse muro, né, que hoje eu vejo um muro tão lindo, tão bem edificado, crescendo ainda mais, né, e com muitos outros guardiões que foram se formando ali, né, no decorrer desses anos, sendo formados e continuam construindo o muro desse ministério infantil aqui na igreja. Então, o que eu quero falar para você é que nem sempre quando você está construindo um muro, você planejou construí-lo, né, ou de repente você sabe que tamanho que vai ser esse muro que você está construindo, esse muro de proteção que você está investindo tempo e a sua vida nele. Mas, quando a gente começou 3 palavrinhas, era assim, eu não sabia qual seria, né, essa magnitude do 3 palavrinhas, que era algo para ser um entretenimento cristão dentro dos lares, e hoje é usado como ferramenta também dentro das igrejas, no Ministério Infantil, dentro dos lares, com as nossas músicas, né, durante um devocional. Temos tantos produtos, né, livros, Bíblia, a Bíblia Ilustrada, devocional. Foi crescendo tanto essa construção desse muro, e porque é assim que Deus faz. A gente
a gente às vezes planeja ou às vezes a gente recebe algo de Deus e não imagina a dimensão que aquilo vai ter. Aqui na igreja foi a mesma coisa. O Ministério Infantil está lindo, florescendo, e a gente também não sabia como seria. Mas aqui eu queria falar uma coisa muito importante com vocês, e eu queria que você lesse comigo Deuteronômio 22:8. Vamos falar sobre muros de proteção. Olha o que está escrito aqui. Quando algum de vocês construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Olha que instrução. Que importância que tem um parapeito ou um muro construído num local apropriado, no local certo, no local necessário. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que um muro, ele traz proteção. Ou seja, ao construir um ministério, um muro de proteção, você está trazendo para os que estão dentro, né, essa segurança de não cair, né, uma proteção. E para quem está dentro também, fica protegido contra os ataques de fora. Esse é o papel de um ministério construído dentro de uma casa, dentro da igreja, né, dentro de um GC, qual que seja o ministério. Essa proteção de manter ali dentro daqueles muros as pessoas, as crianças, os adolescentes protegidos contra os ataques de fora, né, e também protegido de não cair no engano desse mundo. Sabe, os muros, eles guardam a vida, a integridade física, a moral, eles guardam a fé. Dentro do muro de proteção que você cria com os ministérios, com a sua família, com a sua igreja, você promove esse local de proteção para que eles sejam guardados contra o mal que vem de fora e sejam protegidos a ponto de não caírem nos enganos que aparecem na vida deles, sabe? Os muros também dão limites. E dentro desses limites você pode ensinar. Olha que bacana. Treinar crianças. Quando você tem as crianças ali protegidas dentro do limite que você delimitou para elas, crianças e adolescentes, você pode ali então ensinar e dar destino, né? Eu costumo dizer isso, que dar destino tem a ver com o propósito. Então você vai ensinar, você vai observar aquelas crianças ali e falar, puxa, olha o dom, o talento que ele tem. E você vai dar ali propósito, destino para aquelas crianças e adolescentes poderem exercer o plano de Deus para a vida delas. É ali dentro daqueles limites seguros que você vai poder falar para ela os valores eternos. Você vai poder ensinar princípios cristãos que vão servir como limites entre o certo e o errado para a vida toda. Ela vai aprender ali dentro daquele local que você delimitou para ela e você ensinou e você está treinando aquela criança e aquele adolescente o que vai servir para a vida deles, como valores eternos, princípios cristãos, para discernir o mal do errado, o moral do imoral, o eterno do mundano. É ali que você vai ensinar para eles o que fala em 1 Coríntios 6,12, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É ali que você vai poder falar para ele, olha, está tudo disponível para você. Você pode fazer tudo o que você quiser, você só não pode pecar. Está tudo disponível. O que você vai fazer? Todas as coisas são lícitas. Nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tá certo? É ali que você vai ensinar para ele também a importância da Bíblia. Que você vai treinar a criança e o adolescente a entender que a Bíblia ela é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus. O mundo vai tentar tirar essa informação deles, vai achar que vai tentar relativizar a verdade da Bíblia, mas é ali dentro dos limites daquele muro de proteção que você vai inculcar na cabeça delas e mostrar para que elas experimentem e conheçam Jesus por si próprias. É ali que você vai falar para ela, o que está aqui em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que a Bíblia, a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É ali que ela é preparada, dentro desses limites que a criança e o adolescente, dentro desse ministério, ele é treinado
preparado para ter a sua própria identidade em Cristo. Porque quando eles saírem desses muros, quando eles estiverem no mundo, né, com tantas informações, ideologias falsas, mentiras, fake news, quando eles estiverem nesse meio, na cova dos leões, eles dentro deles ainda estarão firmes, porque eles foram treinados e conhecem ali o que Deus fala a respeito deles. Dentro desses muros eles receberam essa informação. E por causa disso, os muros acolhem. Quando essas crianças e adolescentes saem e sabem quem elas são em Deus, foram ali protegidas, treinadas, elas saem e trazem pessoas para dentro desses muros seguros. Elas começam a trazer para o GC, trazer para a igreja, levam para suas casas, envolvem com o dia a dia delas e elas começam a mostrar que realmente o que elas estão vivendo fora dos muros é diferente do que elas podem viver dentro dos muros. Vamos aprender sobre a salvação que há em Cristo Jesus e com a vida transformada que nós podemos ter, vivendo dentro dos muros que Jesus planejou para nós. Então, ser um guardião da infância é ser esse construtor de muros. É você poder construir ministérios, projetos, aquilo que Deus entregar na sua mão, como proteção para guardar a fé das crianças, para dar destino e para acolher. Essas são funções importantes do muro, né? De ministérios e projetos que Deus coloca nas nossas mãos em favor das crianças e de adolescentes. Então eu queria deixar aqui para você rapidamente algumas dicas práticas para que você possa começar a sua construção sem desistir. Porque começar uma construção é difícil. Permanecer construindo um muro é necessário que você esteja caminhando com o Senhor para não desistir. Olha só, primeira coisa que eu te falo quando você for começar a construir algo, um ministério, um projeto. Não espere você estar pronto para aquilo, né? Mas busque o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Às vezes quando aparece um projeto, né, ou algo para você fazer, você pensa assim, eu tenho que estudar a respeito disso, eu tenho que buscar mais sobre isso. E você começa a ficar esperando estar 100% pronto para começar. Mas Deus tem pressa. Deus tem pressa de pessoas que se levantem para serem usados e começarem ministérios dentro das igrejas, dentro das suas casas. A capacitação vem dele. Se você disser sim e falar, estou pronto, eis-me aqui, mesmo sem você estar pronto, apto para fazer aquela missão, você está pronto nas mãos do Senhor para começar. Isso é muito importante. Não espere estar 100% pronto. Busque o reino de Deus e diga sim, né? Outra coisa é seja você a pessoa a ajudar, né? Não espere você ser chamado para fazer alguma coisa. Eu vou em muitas igrejas e às vezes as pessoas falam assim, poxa, o ministério infantil da minha igreja não é bom igual o seu. Aqui eu quero levar minhas crianças na igreja, mas o ministério não é bom, não tem ministração de história, as crianças ficam só brincando, não tem tal coisa. São tantas reclamações. E eu sempre falo a mesma coisa, puxa, que bom que você está vendo isso, que bom que você identificou, que isso está te deixando indignado e você está percebendo que isso está errado. Seja você a pessoa a ajudar então, certo? Então seja você essa pessoa a começar a construir os muros. Eu gosto muito da história de Neemias, porque Neemias, quando ele soube que os muros de Jerusalém estavam destruídos e derrubados, ele se indignou com aquilo, ele chorou, ele entristeceu, ele viu e falou assim, não pode uma coisa dessa acontecer. Ele se indignou e se prontificou a reconstruir os muros. E por isso Deus o abençoou e o capacitou, ele levantou pessoas, né, para ajudar a acontecer essa reconstrução e ainda deu muitos livramentos durante todo esse tempo. E assim acontece em toda construção de muros que a gente começar a fazer, em qualquer construção de ministérios. Às vezes as pessoas ficam esperando ter esse chamado específico para o Ministério Infantil, um chamado específico para os juniores, um chamado específico para a TGC. Eu ouvi tantas pessoas falando, eu não tenho chamado para criança, tem que ter muita paciência, tem que ter muito... São tantas desculpas que eu pensava assim, gente... Neemias não esperou Deus chamar, Deus não falou para ele, Neemias, vá lá reconstruir os muros. Ele viu, ele percebeu, então seja você essa pessoa que vai observar, ver o que é necessário e se prontificar a ser esse reconstrutor, a ser esse construtor, né? Todo adulto é chamado para servir crianças.
Às vezes, né, você não sabe qual o seu chamado específico, nós temos chamados individuais também. Às vezes você não identificou onde eu posso ser usado por Deus. Dá uma olhada no que Deus está fazendo ao redor, vê quais são as necessidades ali, ó. Você pode ser essa pessoa que vai ser usada por Deus para reparar, né, o muro, para reparar brechas, para recomeçar ou para iniciar a construção desse muro. Observe o que Deus está fazendo e participe, tá certo? A terceira coisa, faça o melhor com o que você tem em mãos. Né? Não fique... faça o melhor com o que você tem em mãos e com as pessoas que estão com você. Não fique olhando a falta do que você tem. Né? Eu não tenho pessoa suficiente, não tenho voluntário suficiente, não tenho dinheiro suficiente, não tenho recurso suficiente. Porque se você começa fazendo o melhor com o que você tem em mãos, Deus vai trazer pessoas, os recursos e vai fazer muito mais do que você imagina. Eu tinha no 3 Palavrinhas nada, eu tinha uma ideia e gravei numa garagem e um outro amigo que nós contratamos para fazer o primeiro vídeo. A gente não tinha muita coisa em mãos, a gente tinha ali a certeza de que era algo que Deus estava fazendo. E depois Deus foi trazendo pessoas, Deus foi trazendo recursos e hoje a gente continua se surpreendendo com o que Deus vai fazendo e portas que Ele vai abrindo. Deus, a quarta coisa, Deus é o maior interessado nessa obra, tá? Deus é o maior interessado nessa construção desse muro e a obra é dele. Isso é importante, lembre-se que nós não somos donos de nada. A gente começa, mas a obra não é nossa, nós não somos donos do ministério. Tá certo? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, como está lá em Romanos 11:36. Nós somos instrumentos dele para que ele possa trazer o reino dele sobre a terra. A obra é dele e ele é fiel para terminar, para completar. Quantas vezes eu me via no Ministério Infantil com tantas coisas para fazer e com tão poucas pessoas para fazer. E com o tempo, Deus foi trazendo as pessoas, Deus foi capacitando. E normalmente elas não chegam achando que estão 100% preparadas. Então você vai falar isso para elas. Não espera ficar preparada. Resumindo aqui, ó, vamos voltar. Não espere ficar pronto. Seja você a pessoa a ajudar quando alguém vier criticar o seu ministério, o trabalho que você está fazendo, ou dar alguma opinião e você fala, puxa vida, que ótimo, vem me ajudar a fazer isso, eu gostei da sua ideia. Né? Terceiro, faça o melhor com o que você tem em mãos. Quarto, Deus é o maior interessado e a obra é dele, ele é responsável e fiel para completar a obra, até o ponto que você disser sim e não desistir. Isso é muito importante. Agora, o mais interessante é que Deus nos ensina a colocar a nossa família como nosso primeiro ministério. Nunca se esqueça disso. Por mais que você construa muros na igreja, ali no Ministério Infantil, no Ministério de Adolescentes, no GC, né, nas células, cada igreja tem um nome diferente, né, dos ministérios. Seja o ministério que você esteja envolvido, que é um guardião ali de crianças e adolescentes, nunca se esqueça que o seu primeiro ministério é o seu lar, é a sua casa, né? Então, vou te dar uma dica importante aqui. Prioriza a sua casa sempre, né? A nossa vida parece que é um malabarismo. A gente está sempre ali com as bolinhas no ar. Aí é trabalho, é ministério, é saúde, né, empresa, né? São tantas coisas, é igreja. Você vai colocando aqueles malabarismos ali, aquelas bolinhas todas no ar. E tem hora que você fala, peraí, alguma vai cair. Que não seja a sua família. Que nesse malabarismo da vida aí, se você tiver que deixar uma das bolinhas caírem, que não seja da sua família. Sempre priorize a sua casa. Não coloque a sua casa em sofrimento, não seja ausente no seu lar como um pai ou como uma mãe, porque você está servindo na igreja horas e horas e horas. Deus não tem isso para você. E a igreja do Senhor também não quer isso. É para você servir ao Senhor com alegria. Né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Temos uma música assim. Então é importante que você tenha isso. Comece a construir um muro, mas não esqueça que o seu muro principal é o muro da sua casa. Lembre que você, a segunda coisa, é o primeiro pastor, a primeira pastora, o primeiro discipulador dos seus filhos. Não espere, não dependa que a igreja seja o discipulador dos seus filhos, seja o pastor dos seus filhos. Seja você, papai e mamãe, o primeiro a treinar, a gastar tempo, horas ali com os seus filhos.
ensinando a palavra de Deus, discipulando. Na igreja ele vai ter ali 2 horinhas para ele poder aprender sobre a palavra de Deus. Na sua casa, separe você um momento de estudar a palavra, de ler, de cantar com os seus filhos. A terceira coisa é seja coerente. O mesmo que você é em casa, você tem que ser na igreja, no trabalho, em qualquer lugar. Não se esqueça que você é a primeira Bíblia que o seu filho lê. Se aquilo que você fala, você não faz, não é coerente. Você tem que pregar e viver a mesma coisa que você fala. Tá certo? Então, seja um construtor persistente e dependente do Senhor, para que você não desista, mas veja os frutos na vida das crianças, dos adolescentes, das famílias que você tem semeado. Quero concluir aqui com você com Gálatas 6:9, que diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Que o Senhor te capacite, que o Senhor te dê ânimo para que você continue e persista na construção desses muros de proteção que Ele tem te chamado para fazer. Obrigada, uma alegria estar aqui com você. Deus abençoe você, sua casa e seu ministério. Muito obrigada, amiga, por essa palavra do coração de Deus para as nossas vidas. Eu espero que você tenha sido desafiada nessa tarde. O que eu estou falando para você não é só do coração, eu creio que é do céu. Eu acredito demais que uma unção foi derramada para ativar projetos, ministérios, vocações. Durante essa sessão nós vamos falar sobre esse assunto. Eu quero que você fique aí comigo. Já eu vou estar compartilhando com você mais uma palavra, mas antes disso eu quero agradecer a Ádila por essa entrega nessa tarde do céu, presente de Deus para as nossas vidas. E eu quero te desafiar a se movimentar. Talvez ao final dessa ministração você recebeu uma direção. Talvez ao final dessa palavra você sentiu seu coração aquecer pela causa da infância. Talvez você, ao ouvir as experiências, as histórias que a Ádila compartilhou, você sentiu que realmente é tempo de recomeçar. É tempo de tomar uma atitude. Você pode recomeçar na sua própria casa, né? Movimentando o discipulado dos seus filhos, mas também fazendo trabalhos na casa de Deus, inventando, criando, construindo projetos que vão abençoar a infância e a adolescência dessa geração. Então, eu não quero que você termine essa ministração da Ádila sem tomar uma decisão. Agora eu quero desafiar você. Talvez eu poderia nessa tarde desafiar você a entregar a sua vida a Jesus. Se você ainda não fez isso, é tempo sim. Talvez você caiu aqui nessa conferência porque você foi atraído como um guardião pelo Espírito de Deus para ouvir essa mensagem. Mas se você já tem o Senhor, essa tarde é uma tarde de confronto, é uma tarde de mudança de atitude, de postura. Há uma geração que geme esperando por você, esperando pela sua decisão, e que a Ádila me ensina o poder de uma semente plantada na terra fértil, na direção dada por Deus, no norte do vento do Espírito. Ela é poderosa para crescer a 100 por 1 e fazer infinitamente mais. A Conferência Guardiões da Infância 2022 compartilha a visão do Senhor para guardar essa geração, mas ela também traz uma unção de crescimento, uma unção de atitude, uma unção daqueles que não são como aqueles que ouvem e desistem, mas que ouvem e prosseguem. Eu quero muito que ao final desse dia você tome atitudes práticas. Quem sabe você agora vai saber que você precisa voltar para a faculdade, ou tomar uma decisão de se envolver no ministério da sua igreja, ou começar a trabalhar em projetos sociais perto da sua casa. Eu não sei qual é a direção, qual é o norte que você está recebendo, mas eu sei que Ele está dando direção para você. Muito obrigada por ter ficado aqui com a gente.